Boa noite a todos. Como já foi dito aí, o nosso tema de hoje é Herdeiros de Deus. Antes de nós começarmos a falar exatamente sobre esse tema, eu vou convidá-los para que nós possamos ouvir uma música e peço a vocês que prestem atenção na letra da música. E depois nós vamos tratar o tema e algumas coisas nós vamos falar dentro da letra da música. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como será Deus um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis durar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui a Deus um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis lutar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui a Deus um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Porque sei que é do seu amor. Muito bem. Essa música, na letra dela, ela tem alguns estágios. O primeiro estágio dela começa com um questionamento que o poeta faz: como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Porque desde criança nós somos alimentados com uma questão: todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente fica assim: será que nós somos mesmo a imagem e semelhança de Deus? Será que nós somos assim tão filhos de Deus? Esse mundo cheio de injustiças, cheio de ingratidão, cheio de coisas negativas.
como entender nós sermos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus, com todas essas questões. E aí, logo depois desse questionamento, ele faz uma reflexão, onde ele mesmo diz o seguinte: eu mesmo não sei quem eu sou. Se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu posso dizer que sou o herdeiro de Deus? E aí, logo a seguir, ele vem com uma resposta. E na verdade, Deus já tinha dado a ele várias vezes a resposta de que era herdeiro dele. Se nós pararmos de observar, nós vamos nos dar conta de que Deus está falando conosco a todo instante. Só que a forma que Deus tem de nos falar é um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados. Por exemplo, se nós estamos seguindo um caminho que é um caminho que Deus já sabe que lá na frente vai nos levar a uma situação indesejável, vai nos levar para um buraco, ele aqui dá uma dorzinha. E às vezes nessa dor a gente começa a se revoltar com Deus, porque por que Deus fez isso comigo? Na verdade ele está querendo mostrar que você está num caminho inadequado. E é só um recado assim, muda de caminho. A gente é meio teimoso, costuma não mudar assim tão rapidamente, e a dor aumenta. Essa é uma das formas que Deus tem de nos falar. Não é só essa. Se nós analisarmos dados recentes, mês de janeiro, quem no mês de janeiro aí sentiu calor muito grande? Muito grande, muito fora do normal, muito fora do normal. E aí já está dito que foi o janeiro mais quente do último século. Que recado Deus está passando para a gente? É lógico que isso é um fenômeno da natureza, Deus não interfere nesse fenômeno da natureza, mas Ele está passando um recado, tipo assim: pessoal, vocês estão sacrificando demais o ambiente. Calor demais num lugar, frio demais no outro, e a gente está assim, fazendo de conta que os recados que Deus não está falando, e Ele está a todo instante nos mandando recados das mais diversas formas. E logo no final ele conclui dizendo que, na verdade, Deus, ele já se dava conta de que ele era herdeiro de Deus, porque ele tinha herdado o amor de Deus. E aí, para a gente poder tratar desse tema herdeiro de Deus, nós vamos buscar recursos numa obra chamada Em Busca da Verdade, de Divaldo Franco, psicografia dele, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles, nessa obra, para ela falar dessa questão do herdeiro de Deus, das melhorias que a gente precisa fazer, ela vai buscar uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. E nós vamos falar um pouquinho dessa parábola para depois a gente discorrer. Talvez ainda não conheça, mas antes de falar dessa parábola, é importante que nós digamos a vocês o seguinte: todas as vezes que nós ouvimos falar numa parábola de Jesus, nós precisamos entender que a parábola de Jesus ele não quer dizer com a parábola aquilo que está dito. Ou seja, ele fala de uma coisa para a gente tentar entender outra. Se a gente tentar entender a parábola do filho pródigo como qualquer parábola de Jesus, seguindo o raciocínio humano, nós não vamos conseguir entender as parábolas de Jesus. Para a gente entender as parábolas de Jesus, a gente precisa sair um pouco do pensamento humano e tentar, porque nós não somos ainda tão capazes assim, mas tentar entrar no pensamento divino, tentar entrar no pensamento de Cristo, para tentar entender o que ele quis dizer com as suas diversas parábolas. E ele, como pedagogo, sabia o seguinte, que cada vez que nós tentássemos entender uma parábola que ele nos deixou, a gente ia deixar a forma de pensamento humano e ia buscar a forma de um pensamento divino, de um pensamento espiritual. E cada vez que a gente faz esse exercício, quando a gente volta para o pensamento humano, a gente não volta igual. A
A gente volta um pouquinho diferente. Ou seja, ele sabia que, já viu aquele ditado que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Então ele sabia que chegaria um momento onde o Espírito encarnado na terra, o homem, de tanto ouvir as parábolas, de tanto ouvir os ensinamentos dele, ia conseguir entender a mensagem que ele passava. E a parábola do filho pródigo nos diz assim, que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E o pai repartiu os seus haveres entre ambos. Ele tinha 2 filhos e partiu entre 2. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, ou seja, perdeu tudo, vivendo dissolutamente vivendo de uma forma perdida, de uma forma equivocada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país onde ele estava uma grande fome, e ele, o filho mais novo, começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este mandou para seu campo guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, que é a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ou seja, ele estava passando fome, querendo comer o que o porco comia, e nem o que o porco comia ele conseguia receber. Caindo, porém, em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi a seu pai. Estando ainda ele longe, o pai viu, teve compaixão do filho, e correndo, abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: pai, ou seja, tudo aquilo que ele tinha falado que ia dizer: pai, pequei contra o céu e diante de si, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, pondo-lhe o anel nos dedos e as sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança, e chamando os criados, perguntou: o que era aquilo? E um deles respondeu: seu irmão chegou, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque seu irmão recuperou a saúde. Então ele se indignou e não queria entrar, e sabendo disso seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Mas quando veio este seu filho, e gastou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Essa parábola está em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. Nessa parábola nós temos 3 personagens principais: o pai, o filho pródigo, que é o filho mais novo, e o filho mais velho. Não precisa responder em voz alta, mas eu pergunto a vocês e peço que respondam para si: com qual desses 3 personagens você mais se identifica? O pai, o filho mais novo ou o filho mais velho?
Qual deles tem uma atitude de herdeiro de Deus? No final, nós vamos voltar a essas questões. Vamos então, assim como na música, fazer uma análise do comportamento de cada um desses personagens: o pai, o filho pródigo e o filho mais velho. O filho pródigo, que é o filho mais novo. Pergunto a vocês: quando que um filho recebe a herança do pai? Fala alto. Quando o pai morre. Então, se o filho mais novo queria a herança do pai, o que ele de fato queria? Que o pai morresse. Porque tem até o citado aí popular que diz que todo rico, um pouco do outro, não dá tudo igual do outro. Então, o sentimento que o filho mais novo tinha no primeiro momento com relação ao pai, não era um sentimento legal. Não era amor, não era amor fraterno, filial, nada disso. Muito pelo contrário, ele queria era que o pai morresse para que ele pudesse receber a herança. Ou seja, ele tinha um comportamento inicialmente perverso e ingrato. Era um filho que não entendia a coisa. E aí na parábola Jesus fala o seguinte: que depois que ele recebeu os haveres, depois que ele recebeu a herança, ele foi para um país longínquo. O que é ir para um país longínquo? Ir para o país longínquo, que Jesus quer se referir ali, é o seguinte: é você ir para uma terra estranha, você ir para um local onde você desconsidera todas as suas raízes. Você desconsidera as raízes de família, você desconsidera as raízes da sociedade, ou seja, estou nem aí, vou para fora, vou para longe e vou esquecer tudo que esteja ao meu redor. Só que aí Deus começa a falar com ele. Deus começa a falar com ele como? Vindo a solidão e a miséria. Depois que ele perdeu tudo, na verdade ele percebeu que ele não tinha amigos. Ele não tinha amigos e aí ele começa a viver na solidão, começa a viver na miséria, começa a passar necessidade e não tem uma alma viva para poder ajudá-lo. Logo em seguida, após essa questão da solidão e a miséria, vem o arrependimento. Na hora que ele começa a perceber o seguinte: poxa, os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. Eu aqui não consigo comer a sobra da comida dos porcos. Vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai e vou dizer a ele: me trata como um dos seus empregados. Eu já não sou digno mais de ser chamado seu filho, porque você me deu toda a sua herança, eu fui embora, perdi tudo, então agora eu quero voltar, mas quero voltar lá embaixo, quero voltar como um simples empregado. E aí, em função desse arrependimento, ele faz um processo de volta às suas origens, de volta às suas raízes. Se antes ele tinha falhado por ir para um país longínquo e afastar das suas raízes, logo em seguida ele retorna e volta realmente para a sua casa. E nessa hora, ele dá uma demonstração que é um exemplo para todos nós de humildade e coragem. Vamos lá. É fácil a pessoa falar assim: eu errei e vou voltar? É fácil a pessoa vencer a dor de cotovelo, de reconhecer o seguinte: errei, pequei, pai, já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Assim. Então ele, num primeiro momento, num processo interno, ele não tinha falado isso com o pai, ele estava com ele. Num processo interno, ele faz essa reflexão e se arrepende.
se arrepende, e aonde que ele começa a querer voltar para a casa do pai. Só que esse retorno, esse vencer-se, e é importante que nós pensemos a respeito disso, porque ele poderia ter pensado tudo isso e ter ficado onde estava. Ah, é melhor eu voltar. Não, mas não vou voltar não, porque se eu voltar vai ficar chato, se eu voltar... Ou seja, se a gente se arrepender, mas não tiver a atitude de reconhecer o erro, a atitude de pedir perdão, a atitude do comportamento, de nada adiantou esse arrependimento. E para a gente ter essa atitude de vencer-se, nós precisamos dessas duas emoções, a humildade e a coragem. O filho mais velho, o filho mais novo vai embora, o filho mais velho fica com o pai. Será que ele fica com o pai por amor ao pai? Eu gosto muito do meu pai, meu irmão mais novo foi embora, mas eu vou ficar. Será que é por isso? Não? Se não é por isso, é por quê? Ficou mais nos interesses, né? Porque só o prejuízo do sol. Mas o pai já tinha dividido a herança? Mas. Exato. Tem um monte de processo dele. Será que ele ficou por amor e respeito ao pai? Nós vamos ver a respeito disso. Por enquanto fica na reflexão. Quando ele volta, daqui a pouco nós vamos falar. Quando ele volta, ouve a música. A parábola diz o seguinte: ele não quis entrar na casa. Qual o significado desse não entrar na casa? O que Jesus quis dizer quando ele pronunciou não entrou em casa? Será que é a casa física? A casa de tijolo? Ou será que é essa casa aqui? Então, quando ele não quis entrar em casa, o que Jesus quis dizer é o seguinte: ele não quis se dar conta de algumas emoções que estavam vindo à tona naquele momento. O filho mais velho teve uma atitude que foi uma atitude de comodismo. Um cuidado que nós precisamos ter muito grande com um negócio chamado zona de conforto. A zona de conforto ela é um perigo. No fundo, a gente adora a zona de conforto. Todo mundo gosta da zona de conforto. Qual o filho que não gosta da zona de conforto da asinha da mamãe? Qual de nós não gostamos do conforto daquela vida tranquila e sossegada? A gente até quer isso. Mas hoje em dia é uma bagunça danada. A gente está querendo um mar de calmaria, mas nós estamos vivendo numa descida como se fosse numa cachoeira. Está tudo coisa, e a gente não está muito acostumado com isso. Na medida em que ele opta pela zona de conforto, no fundo ele abre mão de uma coisa fundamental na vida humana, que é o progresso, a evolução, o crescimento. Ou seja, ele fica ao lado do pai, fica junto do pai, permanece ali e não vem para ele um negócio chamado de maturidade. Ou seja, o comportamento que ele tem ao não entrar em casa, ao não aceitar o irmão, é um comportamento imaturo, um comportamento de quem ainda não alcançou algumas coisas. Na verdade, na hora que ele fala em não entrar em casa, como se diz na gente, assim, a máscara cai. A máscara cai dizendo o seguinte: por que eu não aceito meu irmão? Será que tinha presente aí ciúme? Será que tinha presente aí
vaidade? Será que tinha presente alguma coisa boa? Ou será que ele estava dominado pelas emoções inferiores, ao não aceitar o irmão? Uma das questões, nós vamos falar um pouco mais adiante, em algum momento, esse filho pródigo, esse filho mais velho, pensou no irmão mais novo. Em algum momento ele pensou no pai. Em algum momento ele pensou assim, o quanto aquele retorno do filho mais novo era importante para o pai. Ou ele pensou só nele? Será que não tem presente aí uma grande dose de egoísmo? Então, o que Jesus quer nos mostrar é o seguinte: tem dois personagens, o filho mais velho e o filho mais novo, e a gente precisa tomar alguns cuidados na nossa vida. E o pai? Qual foi o comportamento do pai? Quando o filho mais novo chegou para pedir herança, o pai poderia ter dito: tudo bem, no dia que eu morrer você vai receber a herança. Mas não, ele dá. Ele deixa o filho embora, talvez sabendo até que o filho ia embora e que ia cair, porque ele já conhecia o filho, mas ainda assim ele deixa. Para aqueles que são pais, para aqueles que são mães, será que a gente faria isso? Será que a gente deixaria os filhos assim, baterem asa e voar? Ou será que a gente ia querer os filhos assim, debaixo da nossa asinha, preso, para a gente poder dominar, para a gente poder segurar o comportamento dele? Quando o filho mais novo volta e o pai vê de longe o filho chegando, ele já percebe que o filho tinha se arrependido e vai ao encontro do filho. Se fosse um ser humano como, não estou dizendo como vocês, como eu, então nunca posso falar aqui de mim. Talvez eu ia falar assim: eu só sabia que você ia quebrar a cara. Sabia, assim, agora você vem para cá, né? De joelhinho, agora você vem. Ou seja, estava na hora de jogar na cara do indivíduo tudo aquilo que eu já sabia que ia acontecer. Na verdade, o pai contribui com o progresso dos filhos, cada um ao seu jeito, mas ele contribui com os dois. Se nós olharmos a parábola, nós vamos verificar o seguinte: quando o filho mais velho volta, ouve a música, e quando ele ouve a música, o que ele faz? Não vou entrar em casa. Quando ele decide não vou entrar em casa, o que o pai faz? Manda chamar o filho? Não. O pai vai ao encontro do filho. O pai vai ao encontro do filho, tenta conciliar, tenta fazê-lo entender, tenta fazê-lo compreender. Seu irmão mais novo estava morto e reviveu. Ele estava perdido e se achou. Tenta mostrar o que ele, como pai, estava vendo naquela situação, para tentar fazer com que o filho enxergue algo além daquilo que ele estava conseguindo chegar. Ou seja, o pai compreende tanto o filho mais novo que se perdeu, quanto o filho mais velho que ficou ao lado dele, cada um dentro do seu momento, cada um dentro da sua realidade. E esse é o verdadeiro amor incondicional. O pai amava os seus dois filhos da mesma forma, embora sendo criaturas diferentes. Como na música, depois da análise do comportamento, vamos fazer uma reflexão. O filho mais velho, o filho mais novo, quando ele foi para longe, perdeu tudo, talvez nós imaginássemos assim: só Deus te castigou. Porém, de fato, o que ele quer mostrar é que todas essas dores nada mais são do que a oportunidade do aprendizado.
E que o único objetivo disso foi o que o filho pródigo fez: se arrepender e voltar. Se arrepender e voltar, porque sempre há chance de um recomeço. Não existe essa coisa do tá feito, acabou. Não é. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos encarnados, significa dizer que nós precisamos evoluir, progredir, sempre. Através dessa questão do filho mais novo, Jesus quer nos mostrar o seguinte: a importância de nós fazermos uma reflexão sobre as nossas emoções inferiores. Irmão, vocês acham que em algum momento esse filho pródigo não sentiu assim: nossa, eu vou voltar lá e falar com meu pai, que vergonha? Lógico que sentiu, mas ainda assim ele teve a atitude de fazer. Então o que Jesus quer nos mostrar, que embora em alguns momentos a gente tenha a dificuldade com as emoções inferiores, a dificuldade de conviver, nós precisamos de alguma forma conviver com isso. Na medida em que o filho pródigo teve um arrependimento, e esse arrependimento foi sincero, o arrependimento sincero ele é um bálsamo da culpa. Ou seja, por que o filho mais novo teve uma certa facilidade de voltar e falar com o pai? Porque na verdade ele estava arrependido. Porque se ele não tivesse arrependido, talvez para ele seria mais difícil de assim fazer. Jesus nos mostra que quando a gente volta para casa, quando a gente vai ao encontro das nossas raízes, isso pode ser uma oportunidade de nós fazermos de uma forma feliz, de uma forma alegre. Então nós não precisamos ter aquele sentimento de culpa, de minha culpa. Tanto assim que ele quer mostrar que o pai vai, faz festa, celebra, comemora. Ou seja, é uma alegria todas as vezes que alguém está perdido e se acha. E o filho mais velho? Como nós já falamos aí, o cuidado que nós devemos ter com a zona de conforto. Cuidado com as emoções inferiores. O filho mais velho estava lotado de egoísmo, estava lotado de ciúme, estava lotado de emoções inferiores, mas num primeiro momento, vamos falar a verdade, se a gente fizer uma leitura humana na parábola do filho pródigo, o filho mais novo é o malzinho e o filho mais velho é o bonzinho. Talvez todos nós gostaríamos de ter um filho como o filho mais velho, aquele filho obediente, aquele filho que fica aqui fazendo aquilo que o pai quer. E o que Jesus quer nos mostrar é que nem sempre isso é verdadeiro. Nem sempre, assim, às vezes as aparências enganam. E que a gente precisa olhar o conteúdo muito mais do que a forma. Isso aí o senhor está falando é bem bíblico, né? Isso é bem bíblico, é bem de Jesus, né? A necessidade do buscar conhecer-se. Pergunta 919 no Livro dos Espíritos. Qual o primeiro passo para que nós possamos evoluir? Conhece-te a ti mesmo, que está com dificuldade de evoluir. E vem Santo Agostinho e complementa. E para a gente nos conhecer, duas coisas nós precisamos fazer: escutar os inimigos e fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes. E quem quiser conhecer um pouquinho da história de Santo Agostinho, que foi filho de Santa Mônica, Santo Agostinho mais novo foi da pá virada. Santo Agostinho tornou-se Santo Agostinho lá para os seus 30 e poucos anos. Então ele conhece muito bem o caminhar do filho pródigo, conhece muito bem o caminhar do filho mais velho, conhece muito bem as misérias humanas. Mas ele deu a virada, teve o recomeço e virou esse mar que nós conhecemos.
buscar o autoconhecimento, ele é fundamental para que nós possamos progredir sempre. Se eu não reconhecer que dentro de mim existe uma dose de egoísmo, eu nunca vou melhorar isso. Tá bom, tá assim. Segundo os Espíritos, todos nós encarnados nesse planeta, uns mais e outros menos, todos nós possuímos orgulho e egoísmo, e que todos os males que existem na nossa sociedade originam desses dois, orgulho e egoísmo. Então eu, você, todos nós temos orgulho e temos egoísmo. O que a gente precisa é reconhecer isso, até para que se alguém virar e falar assim: ô Marcos, você é orgulhoso, hein? Sou. Sim, sou. Então eu não vou ficar magoado, não vou ficar melindrado, não vou ficar chateado, assim, a pessoa está falando que é verdade. Embora muitas vezes a gente não goste de ouvir. A questão do filho mais velho nos faz refletir sobre a importância da empatia. O que é a empatia? Eu me colocar na posição do outro, pensando com a cabeça do outro. Então, quando o filho mais velho retorna e vê que o pai estava fazendo tudo aquilo com o filho mais novo, ele deveria tentar se colocar na posição do pai. O que meu pai está sentindo? Qual é a alegria do meu pai? Qual o motivo? Deveria tentar entender isso, mas não com a cabeça dele, com a cabeça do pai. Evitar julgamentos. O que o filho mais velho fez em relação ao irmão mais novo? Deu um carimbo de culpado na testa. Selou. Ele não quis fazer qualquer avaliação prévia, se o irmão estava arrependido, se o irmão não estava arrependido, se o irmão estava bem, estava mal. Ele simplesmente julgou. Respeito a pai e mãe. Isso que eu falei que mais na frente a gente falaria. O irmão mais velho não teve qualquer respeito ao pai, na medida em que ele não se preocupou na questão do pai. E o pai? O pai dá um exemplo para nós muito grande, talvez seja uma das coisas mais difíceis do ser humano fazer numa encarnação, que é ouvir o inaudível. O que é ouvir o inaudível? Ouvir o inaudível é você perceber. E de longe viu o filho mais novo chegando e já percebeu que o filho estava arrependido. O filho não precisou falar nada. Tanto não precisou que ele já foi ao encontro do filho. Mas, nessa hora, ele acolhe o filho sem qualquer humilhação. Qual o significado que Jesus quis nos dar quando ele coloca lá na parábola, pedindo ao céu o seguinte: traz a roupa, traz o anel, traz a sandália. O anel é sinal de poder, a sandália é sinal da não humilhação, a roupa é sinal da proteção. Ou seja, tudo aquilo que o filho mais velho tinha de valores, que não fosse monetário, ele entendia que o filho mais novo também teria direito àquilo. Ou seja, o pai dá um exemplo de grande evolução. Rapidamente, que é o que Joana de Anjos nos fala no capítulo 4 daquele livro, que a vida terrena é um aprendizado constante e que nós precisamos desenvolver competências que a gente precisa desenvolver colocando em prática. O que vocês estão recebendo aqui agora, o que eu recebi ao ler, estudar essa coisa para vir para cá, é o conhecimento. Ele é importante? Ele é suficiente? Não. Se eu não pegar esse conhecimento e colocar ele em prática, ele não vale de nada. Então o que eu preciso fazer é colocar esse conhecimento em prática.
é isso que Jesus fala da questão da habilidade. Um exemplo rápido. Quem não sabe aqui que é importante ter paciência? É importante ter paciência? É fácil ter paciência? Não. A partir do momento que eu sei que é importante ter consciência, a hora que alguém for mais ácido comigo e que eu ia dar uma resposta de pronto, segura um cadinho que você dá uma resposta 1 minuto depois, 2 minutos depois, 5 minutos depois, 10 minutos depois, 1 hora depois, 1 dia depois, sei lá, mas segura um cadinho. E se você for fazendo isso gradativamente, você vai desenvolvendo essa habilidade. O processo de aprendizagem é feito através de erros e acertos, e que é natural o perder-se e achar-se. Porque achar-se é um encontro, é um tesouro. Então o que Jonas de Anjos nos fala, que esse processo que o filho pródigo teve, é um processo natural do ser humano, e que nós precisamos disso para nós podermos evoluir, para nós podermos progredir. Agora eu pergunto, será que é necessário cometer tantos equívocos para o nosso processo de evolução? E aí é importante nós analisarmos o seguinte: aquilo que acontece com o ser humano, muitas vezes a gente comete falhas pelo fato de a gente achar o seguinte: a desgraça bate na porta dela, mas na minha não vai bater. Eu, por exemplo, tomo minha cervejinha e dirijo, achando que isso não vai dar nada. Mas eu sei que ele tomou uma cervejinha, dirigiu, bateu com o carro e fez N. Mas mesmo vendo o exemplo dele, eu não aprendo. Enquanto não acontece comigo, eu acabo não desenvolvendo esse aprendizado. Então, nós não precisamos passar pelo caminho do erro para podermos adquirir a maturidade, desde que nós olhemos aquele que vai à nossa frente e verifiquemos. E ele foi nesse caminho e se deu mal. Se ele foi nesse caminho e se deu mal, eu não vou nesse caminho, porque se eu for nesse caminho, eu vou me dar mal também. É ilógico, é irracional achar que nós vamos seguir o mesmo caminho e que vamos chegar em lugar diferente. Achar-se é muito mais importante do que achar. Para todos é possível refazer o caminho, tal como o filho pródigo, superando a sombra e não se permitindo fixar na culpa. Então todos nós, por que nós somos herdeiros de Deus? Fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. E nós vamos fazer essa caminhada, queiramos ou não queiramos. Então nós não precisamos nos fixar na culpa, desde que a gente aprenda a refazer o caminho. É possível achar sem passar pelo sucesso. A saúde psicológica, física, psíquica e moral depende sobretudo do empenho para a libertação daquilo que te mantém na escravidão. Então faça uma análise de consciência e verifique o seguinte: eu sou escravo de pontinho. Disso que você é escravo, procure se libertar, seja lá o que for. Seja lá o que for, porque se você não se libertar disso que você é escravo, você vai sofrer de forma desnecessária. É necessário sair de si, condição essencial para nos sentirmos como filhos do desejo de Deus. Por fim, a questão ali entre o ser e o ter. Se eu for perguntar aqui para todo mundo, o que é mais importante, ser ou ter? Tenho certeza que todo mundo vai ser. Ser é mais importante, não é? Mas a gente briga pelo ter. A gente se perde pelo ter. A gente acaba, assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo, assim, por causa do ter. Estou querendo cada vez mais. Estou querendo comprar o celular novo, carro novo, não sei o que novo, assim, se eu tenho dinheiro eu quero, se eu não tenho dinheiro eu quero. Ou seja, a nossa briga frenética é pelo ter. Ter. Quando na verdade o que Jesus quer nos mostrar
mostrar através da parábola do filho pródigo, que o pai não se preocupou com o ter, ele se preocupava com o ser. Ele se preocupava com o ser, deu ao filho a herança, deu tudo, enfim. E no final das contas, tudo acabou acertando. Por quem diz pode reconhecer o homem de progresso? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: para que nós possamos alcançar o progresso, segundo os Espíritos, nós precisamos praticar a lei de justiça, amor e caridade na íntegra. A lei de justiça, amor e caridade faz parte de um rol de leis morais, que é a parte terceira do livro dos Espíritos. Tem lá a lei de adoração, a lei de crescimento, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei do trabalho, a lei de igualdade, lei de sociedade, e termina na lei de justiça, amor e caridade. Ela é a 10ª. Se eu cumpro a lei de justiça, amor e caridade na íntegra, significa dizer que eu cumpro todas as demais. Pergunto a vocês: é fácil viver em sociedade? É fácil viver com a diferença do outro? Estou vendo as cabecinhas balançar aqui, não, e não é fácil mesmo. E a gente quer achar que está vivendo a lei de justiça, amor e caridade, quando a gente ainda não consegue sequer viver a lei de sociedade. Que tal a gente pensar em cumprir a lei de sociedade? Que tal a gente pensar em compreender um pouco o próximo? Entendamos que quando Jesus nos fala, o mandamento dele era um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que ele quer dizer para a gente é o seguinte: eu só consigo amar o próximo, amar a Deus, se eu amo o próximo. Se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. E o exemplo aqui do filho mais velho, que parecia ser o bonzinho da história, ele amava o irmão mais novo, ele amava o pai. Então são questões que a gente precisa parar para pensar. Somos herdeiros de Deus. A questão é como estamos utilizando essa herança. É necessário vencer os impositivos existenciais. Para finalizar, comecei aqui perguntando o seguinte: tem 3 personagens: o pai, o filho pródigo e o filho mais velho. Com qual você se identificou lá no início? Agora faça uma comparação com qual você se identificou e aquilo que você ouviu. Mas qual deles tem a atitude de um herdeiro de Deus? Essa pergunta eu gostaria de ouvir de vocês. Pai. O que vocês acham? Todos concordam que é o pai? Se eu disser que são todos eles, pois é, mas se eu disser que todos eles têm uma atitude de herdeiro de Deus, todos, sem exceção, cada um dentro do seu momento, cada um dentro da sua maturidade, cada um dentro do seu estágio. Se eu achar que só o pai é o herdeiro de Deus, eu não sou, porque eu estou muito mais próximo do filho pródigo ou do filho mais velho. Se todos nós somos herdeiros de Deus, significa dizer que os 3 personagens da nossa parábola são herdeiros de Deus. Porém, cada um está num estágio de maturidade diferente, cada um está no seu processo de evolução diferente. Assim, com qual seja o personagem que se identificou, como diz o outro, se aveste não. Eu sou, amanhã vai nascer para todos. Vai nascer para todos. Seja qual for o personagem que você se identificou, você é um herdeiro de Deus. E como herdeiro de Deus, cabe a nós utilizarmos dessa herança. Muita paz, que Jesus nos abençoe.